Eu fui pego meio de surpresa. Acho que era o meu tio que ia estar ministrando aqui, e ele me mandou mensagem hoje. Então, eu acabei preparando em cima da hora, né? Eu falei para ele que sempre tem alguma coisa engatilhada, deixou alguma coisa separada, mas eu costumo preparar com mais calma. Então, vocês me perdoem, qualquer coisa aí, me ajudem. Se faltar alguma coisa, se tiver alguma coisa que precisa ser acrescentada, vocês têm liberdade. Mas assim, é engraçado, né? Como Deus confirma as coisas, né? Infelizmente não, porque ela está fazendo a obra dela lá embaixo, mas o que a Dé falou aqui o versículo que a Dé citou aqui na reunião, é o que Deus trouxe no meu coração para a gente estar falando nessa noite aqui, né? Vocês podem até deixar já aberto aí em Mateus 16. E tenho lido, né? Até pensando então sobre o que eu ministrar, tenho lido o Evangelho de Mateus, tenho estudado ele. E essa semana acabei lendo esse texto, que é um texto muito forte, muito conhecido, mas que mexeu comigo de uma forma um pouquinho mais profunda, né? Um pouquinho mais profunda no meu coração, e aí eu quis destrinchar ele um pouco melhor. E nós vamos fazer um pouco isso. Nós vamos estar falando só sobre esse trecho, que é do 13 ao 20, né? Mateus 16, do 13 ao 20, em que Pedro tem a revelação de Jesus, né? Ou ele expressa ali a revelação que ele teve de Jesus naquele momento. Então, eu vou começar a ler, a gente vai lendo aos poucos e vamos estar comentando. Bom, Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Então aqui a gente já começa com algo que é interessante, né, a gente saber, porque o Evangelho de Mateus, como já nos foi ensinado, ele é um evangelho em que coloca Jesus como o Rei dos Reis. Seria o Evangelho do Reino, né? Que ele traz todas as prerrogativas do Reino de Deus. E ele, no Evangelho de Mateus, ele escrito provavelmente pelo próprio Mateus, né? Tudo indica que seja isso. E Mateus, quando ele escreve o Evangelho, ele escreve para os judeus. É um Evangelho muito específico para o povo judeu. Então, se vocês forem lendo esse Evangelho, vocês vão vendo que ele direciona muitas coisas para aquele povo. Que as palavras, algumas delas são específicas para eles e algumas outras são também para nós, tá? E aí ele apresenta Jesus como, o próprio Jesus se apresenta como o Filho do Homem. Ele se apresenta como o Filho do Homem, e ele evita o título dele de Messias. Isso não só no Evangelho de Mateus, mas durante a sua caminhada. E nós vamos descobrir o porquê disso. Então, 14. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então as pessoas reconheciam esse Jesus ali, os judeus reconheciam esse Jesus como algum profeta, algum homem, porque não era à toa que ele fazia milagres, que ele fazia grandes coisas. Então eles tinham um reconhecimento, só que eles não se abriam para a verdadeira identidade de quem era Jesus. Eles não podiam fazer isso. Se eles fizessem isso, eles perdiam toda a autoridade
que esses religiosos, que esses doutores da lei tinham ali. Imagina o sumo sacerdote ter que colocar alguém acima dele. Isso não era interessante para eles, porque eles não tinham interesse, eles não tinham interesse em Deus. O interesse dele estava em ganhar as coisas através do que essa lei, segundo eles, dizia. Então, eles se beneficiavam das coisas das Escrituras por serem conhecedores. A gente conhece já a história dos fariseus, eu não vou entrar aqui muito nessa questão. Mas aí eles tinham algumas coisas, né? Tinha algumas questões. A gente sabe que existiam os fariseus, os saduceus, os herodianos também, né? E os fariseus, eles eram grupos políticos que eles não se davam com os saduceus. A única coisa que fez eles se juntarem foi para e contra Deus, contra Cristo, contra Jesus. E os saduceus, eles eram um grupo relacionado ao sumo sacerdócio. Então, eles eram da linhagem de Arão, tá? Assim como os fariseus também eram da linhagem de Arão, só que os fariseus, eles eram um grupo dos levitas e não do sumo sacerdote. Acho que vocês se lembram disso, mas o sumo sacerdote tinha que ser um levita, porém da linhagem de Arão especificamente. E existia essa briga, né? Existia uma briga já ali de conceitos que não tem como não trazer para hoje, de coisas que a religião, alguns pensavam de uma forma, interpretavam a palavra de uma forma, outros interpretavam de outra. E é o que a gente tem visto hoje. Algumas igrejas, mesmo no meio evangélico, interpretam, tem as suas... Eu estou esquecendo a palavra, se alguém me lembrar aqui. Suas doutrinas, obrigado. Algumas igrejas têm algum tipo de doutrina, outras igrejas têm outra, sendo que o Deus é o mesmo, né? Isso já existia ali. Só que era uma guerra política entre eles. E aí tinha também esse grupo dos herodianos, que era o grupo ligado a Herodes, que era o governador ali daquela província, né? Então, o próprio Herodes, o que estava ali naquele momento, ele tinha já mandado matar João Batista, só que ele tinha um apreço por João Batista, ele tinha um respeito por João Batista. E ele cria que João Batista é um profeta tão forte, tão com poder tão grande, que ele iria ressuscitar João Batista. E ele até tinha alguns grupos que até achavam que Jesus era a reencarnação do próprio João Batista. Por isso que ele fala aqui, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, pois a palavra já tinha sido falada que Elias viria. E o espírito de Elias já tinha vindo através de João Batista, que tinha aberto as portas para o próprio Cristo. Outros diziam que era Jeremias, apoiado na palavra que fala lá em Deuteronômio, sobre o profeta que viria também. Então, eles tinham essas questões. Por que eu estou falando tudo isso? Nós estamos falando da identidade do próprio Jesus Cristo. 15. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Por que será que Jesus vai perguntar agora para os discípulos? Primeiro ele pergunta, acho que tem um pessoal que estuda, o Gabriel estuda bastante essas coisas, né? Muitas vezes, eu não entendo disso, tá? Se eu estiver falando besteira, realmente, depois. Mas às vezes você já faz uma pergunta com um propósito ali de levar a pessoa... Tem muitos propósitos, pode ser confundir a pessoa, pode ser conduzir para algum lugar, isso. Acho que isso explica melhor. Então Jesus muitas vezes ele fazia isso. Se você vai conhecendo, eu não estou na mente dele, mas eu acho que se você for lendo as escrituras, você vai vendo que ele fazia muito isso. Ele testava.
E ele testava muito os discípulos, ele testava muito os fariseus. Aliás, é impressionante, né? A gente vê, é tudo cumprimento da palavra, mas é impressionante a gente ver que Jesus se calou naquele momento final. Aí você fala, ele se calou com todo mundo acusando ele. Só que se você pega tudo antes, ele não se calou. Muito pelo contrário, ele fechava a boca dos fariseus, tinha resposta e inclusive questionava eles. Ele era intrépido. Ele era uma pessoa que não tinha medo, mas ele sabia o que... Nós estamos falando de Jesus Cristo, né? Mas ele sabia qual era o momento dele. Então as únicas horas que ele fugia é porque ele falava, esse não é o meu momento. Mas ele é até o limite. Ele é até o limite daqueles homens. E aí então ele perguntou, né? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos parar um pouquinho aqui nisso e nós vamos pegar cada parte do que Simão respondeu para ele. Então aqui ele fala primeiro, tu és o Cristo. Então nós estamos aqui na revelação de Pedro. Qual que é a primeira revelação de Pedro nessa frase? Se ele diz que ele é o Cristo, ele é o quê? Pedro teve a revelação de que ele é quem? Pedro teve a revelação que ele é o Messias prometido. Se ele é o Cristo, a palavra Cristo, ela significa, ela tem o mesmo significado de Cristo, ou ungido também. Então ele já reconhece, no primeiro momento da frase dele, que ele é o Messias. Mas nós reconhecemos também. Qual que é o problema disso diante daquela época? Vamos tentar viajar um pouquinho para aquela época. Você vê um homem, chega um homem do nada, ali diante de um povo que espera há milhares de anos, um Senhor Salvador. E qual que era a idealização? Como eles idealizavam Jesus, o Messias? Algumas centenas de anos, os fariseus ali, né, esse grupo, né, dos sacerdotes, eles começaram a trazer uma mentalidade e uma interpretação errada da lei, de que o Messias que viria, ele viria com uma majestade, com uma glória natural, com uma riqueza, toda glória, majestade e riqueza viriam nele. Mas eles viam isso de uma forma humana. Eles viam um Jesus, um Messias rico, um Messias que moraria no palácio, um rei como Davi. Ele era para ser a raiz de Davi. Ele era para ser o rei, como foi Davi, que foi o maior de todos os reis, e ele viria a reinar eternamente. Então eles tinham esse conceito da vinda de Cristo, que eles se apegavam a algumas coisas. Vocês vão vendo, os fariseus, eles se apegam a algumas coisas da letra, mas eles não se apegam ao espírito daquilo. E isso é um problema, porque isso nós trazemos para hoje. Nós temos que tomar cuidado quando nós formos estudar as Escrituras, para nós não nos apegarmos dessa forma também à palavra. Quando nós lemos as Escrituras, nós temos que interpretá-las, buscar mais em espírito e em verdade, e pedir que Deus revele aquilo a nós. Medite na palavra. Então os fariseus eles criaram esse conceito. Então ainda naquele momento as pessoas veem um cara que primeiro eles se apegam que era para vir de Belém. E aí quem sabia que Jesus tinha nascido em Belém, né?
sendo que ele nasceu lá e logo cedo ele vai embora para fugir, porque Herodes, o pai, tá? Eu não lembro qual que é, se alguém lembrar os nomes, porque tem diferença, né? O Herodes do tempo ali de Jesus de adulto não é o mesmo do nascimento. O da época do nascimento tinha morrido coisa de 3, 4 anos depois. Esse Herodes soube e reconheceu que Jesus era o Messias. Tanto que, pelo medo de Jesus ser esse rei, ele procura matar Jesus. Ele manda matar todas as crianças da época. Aí o que José e Maria fazem? Eles vão para o Egito, cumprindo as escrituras. Isso é muito interessante, Mateus. Mateus, ele é escrito para os judeus por quê? Porque ele vai destrinchando e mostrando tudo o que a palavra falou e que se cumpriu na vida de Jesus. Tanto que ele usa muitos textos dos profetas. E ele mostra, se cumpriu isso. Algumas coisas Jesus falou que se cumpriu. Outras coisas Mateus, ele destrincha isso e fala, ó, aqui se cumpriu aquela palavra que foi dita. E aí se cumpre a palavra, inclusive, que Jesus, ele iria para o Egito. Ele nasceu em Belém, ele iria para o Egito e ele foi conhecido como Nazareno, que foi a terra onde ele viveu a maior parte da vida dele. Então, aqui a primeira coisa ele é o Cristo, ele é o Messias prometido. Pedro fala isso, ele estava diante da lei dos fariseus, blasfemando que era digno de ser apedrejado. Hoje eu virá e falar que Jesus é Cristo, Ele é o meu Deus, Ele é o Deus vivo, eu reconhecer isso, eu posso falar aqui, alguns vão falar amém, talvez na rua alguns vão falar assim, mais um evangélico aí louco, mas você não vai ter nenhuma represália, naquele tempo era perigoso, e ele reconheceu. E aí nós vamos para a segunda parte, ele é o Filho do Deus vivo. Então, primeiro ele reconhece ele como o Messias prometido, o ungido que Israel há tanto tempo aguardava, mas não creu. E depois ele reconhece ele como o Filho do Deus vivo. O que ele está reconhecendo agora em Jesus? Ele está reconhecendo que Jesus não era só o Messias, mas ele era o Filho unigênito de Deus Pai. Ele reconhece a filiação de Jesus. Lembra que foi um problema para os judeus também, quando Jesus chamava Deus de Pai. Hoje nós chamamos Ele de Pai, através da revelação e da vinda de Cristo. Não era um termo comum chamar Deus de Pai, apesar de alguns momentos raros ali no Antigo Testamento, acho que em Salmos, é citado Ele como o Pai, mas aquilo também era uma blasfêmia. E Jesus, e Pedro reconhece Jesus como o próprio Filho do Deus vivo, o Filho unigênito. Na mesma frase que ele reconheceu que ele era o Cristo, ele ratifica que o Messias é o próprio Filho unigênito do Deus único verdadeiro. Quando ele fala Deus vivo, também é importante nós sabermos isso. Deus vivo, é um Deus que vive, não é os deuses de idolatrias, de imagem, é um Deus vivo, é o Deus verdadeiro. Então Jesus é reconhecido. Aí Jesus fala a Pedro, ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai
que está nos céus. Isso não foi revelado por carne ou sangue, como a gente estava falando sobre quando a gente estuda as Escrituras. Isso foi revelado pelo Espírito, em espírito e em verdade. Pedro recebe a revelação. Essa revelação, gente, nós não temos essa revelação na nossa mentalidade humana. Nós não temos. Deus faz a sua obra e nos revela isso. Ele nos revela, não adianta. Isso é até uma coisa, hoje eu estou aí para ter uma filha, eu fico pensando, não sou eu que vou revelar para minha filha quem é Jesus Cristo. Quem é? É o Pai. Agora, claro, nossas orações, nossas intercessões vão trazer essa consciência e a palavra de Deus vai ensinar isso. E o ensinamento, né? Isso. Mas é o Pai que vai revelar isso. Nós não temos condições, nós somos miseráveis. Nós não temos condições de fazer isso. É Ele que faz isso. E aí, aí a gente entra em algo novo, que é o seguinte, que é a pedra de edificação. Qual que é a pedra de edificação? Aí o 18 diz: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aí é importante a gente ir para os termos, né? Pedro, em grego, é Petros. O significado dessa palavra é pedra separada ou homem-pedra. Pedra, e aí ele fala, então, da mesma forma eu te digo que tu és Pedro. O nome dele, lembrando, o nome dele era Simão. Estava conversando isso, a gente tem um estudo que a gente faz com um casal de segunda-feira, e aí, outro dia a gente estava conversando, né, não quero entrar na polêmica do negócio, mas assim, Jesus, ele dava apelido para os outros? O que é apelido? Aquele que não é o nome do cara, né? Jesus dava apelido? Dava um monte. Agora, é claro, vamos lá, existe uma diferença entre o apelido que deprecia e o que ele faz. Não é um bullying, né? Não é um bullying. Muito pelo contrário, o que ele colocava para essas pessoas, ele colocava características dessas pessoas em Cristo. Características dele como homens de Deus. Mas eram apelidos. Eu vejo dessa forma. Se eu estiver errado, me perdoem, mas eu vejo dessa forma. Então eu só falei isso em relação a que, claro, nas suas devidas, mas eu... Rafa, porque ele colocou apelido em Pedro? Pedro não se chamava Pedro. O nome de Pedro era Simão. Simão era o nome de nascença dele. E ele chama Simão de Pedro. Ele que dá esse nome para ele. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro era como uma rocha, como uma pedra. Se você for ver o significado do nome Pedro, é isso, é rocha, é pedra. Deixa eu ver se eu sempre pensei que o nome dele fosse Simão Pedro. Né? É Simão Barjonas, se eu não me engano, não é? Né? Acho que é isso. Barjonas na realidade, é porque o pai dele chamava Jonas. Jonas. Todo lugar que você vê na Bíblia Filho falando de Bar, é o Simão, filho do Então Jonas. é isso. Mas assim, na verdade naquela época não tinha sobrenome. Não existia sobrenome. Esse é o ponto. Então eles usavam essas coisas, né? Falavam, é filho de não sei quem. Ou cidade da onde o cara vai nascer. Ou uma característica dele, isso. Ó, por exemplo, falando aqui de Cesareia, já que entrou nisso, Cesareia de Filipe, essa região, até pouco antes da vinda de Cristo, era o nome de outra cidade, eu não vou lembrar qual que era. Mas Cesareia de Filipe se chama Cesareia de Filipe
porque foi uma homenagem a César, de Roma, então Cesareia, e de Filipe, que era um tetrarca da época. É complexo, eu não vou entrar muito nisso, mas tetrarca é porque tinha uma tetrarquia, que eram 4 regiões ali. Eu gosto de ver essas coisas, ainda estou estudando, não conheço tanto, mas é muito legal vocês verem a parte de geografia só que muda muito, assim, da época de Moisés, da época de depois ali dos reis, e agora nessa época aí, porque nessa época você vê tem a região ali de Israel, que não é mais tido como país, mas ela é uma província de Roma. Ela é dividida em Judéia, Samaria, e mais duas. Galileia e ali da Filístia ali, só que era outro nome. Tá, mas ali é a região que era antes dos filisteus ali. Então você vai entendendo um pouco por que disso. Eu não vou entrar nessa parte, mas não sei se eu vou lembrar, tia, mas existiam outros também que ele muda o nome. Por exemplo, Bartolomeu. Eu também faço isso, mas é igual a Jesus, com meu filho eu chamo ele de Zé, sabe? Significa José. Não, mas tem. José. Não, mas também, cara. Cara, mas tem. Mateus 10 e 2. Melhor não pegar o histórico dos nomes que ele dá. Mateus 10 e 2 fala assim: os nomes dos 11 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Por sobrenome Pedro. Mas aí não é sobrenome. Não tinha sobrenome. É sobrenome que sobrepõe outro nome. Mas a palavra ela deixa claro que Jesus que coloca esse nome Pedro mesmo. Nesse sentido, né? Já a tradução, né? O sobrenome eu acho que está dizendo aí. Que ele sobrepôs o Sobrepôs o nome. Lembra, tio, lembra de uma coisa, isso mostra logo no começo, mas quem escreveu os evangelhos escreveu depois da morte de Jesus. Sim. Então muitas coisas que era escrita, parece que era um tempo antes de ser dado o nome, mas eles acrescentam já o que é falado lá na frente. Isso até ali no Pentateuco. Na corrigida fala que é Simão chamado Pedro. Não fala sobre o sobrenome. Tem uma palavra aqui de Simão a Pedro, que é. Simão para Pedro. Tem uma palavra, eu não sei se foi o Benedito que escreveu, acho que foi o Benedito que escreveu, que é de Simão a Pedro. A transição de Simão para Pedro. O que é que Jesus, muitas vezes, ele fazia isso? Porque ele queria gerar nele a característica do que significava a palavra, que era o próprio nome. Se você pegar o significado do nome de Pedro, está lá e que era. E Simão é cana, né? Simão era cana. Isso tem muito a ver com esse momento aqui. Que Pedro, ele se transforma nisso quando ele tem a relação com Cristo. Aí que ele se transforma em Pedro. É o caso de Paulo e Saulo, né? Saulo é diferente. Também. Ali há uma mudança mesmo, né, de nome. Pedro mesmo, ele ainda é chamado de Simão, né? Agora, outro também que só eu lembrei aqui é Bartolomeu e Natanael, né? Se eu não me engano, o nome original... Agora eu fiquei confuso. Eu acho que o nome original é Bartolomeu e aí Jesus muda para Natanael. É isso, vocês lembram? O nome original é Bartolomeu e aí ele muda para Natanael ou é o inverso? O outro apóstolo dos 12. Mas assim, também é mudado o nome. Também é essa mudança. Natanael, acho que é o segundo nome. Bartolomeu significa filho de Talmai. Então foi. Não é coisa Natanael foi o segundo nome. Isso era um costume judaico mesmo. Isso não é só na época de Jesus, né? Jesus faz muito isso, mas lá no Antigo Testamento tem outros casos aqui. Natanael significa dom de Deus. Então, com certeza, Natanael foi o segundo. Com certeza. Então, o 18 aqui, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, como Eliezer falou. Então aqui, ele teve a revelação de quem Jesus era, e ele traz uma mudança do que é a característica desse apóstolo, desse homem de Deus, para o que ele ia fazer no futuro, nos dias por vir.
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Qual que é a pedra? O que é essa pedra? A pedra é a revelação que Jesus é o Cristo. Muitas vezes as pessoas se apegam que a pedra é Pedro. A pedra não é Pedro. Então aí eu estava falando até, né? Pedro em grego é Petros, pedra separada ou homem pedra. Pedra em grego é Petra, sobre esta rocha, que significa leito de rocha resistente. Não é um nome próprio. E aí ela é uma palavra no feminino, né? E Petra seria o feminino e Petro seria o masculino. E Jesus, isso é muito interessante, por isso que vários estudos dessa parte, Jesus ele faz um jogo de palavras aí, né? Dentro disso. Então Jesus não diz sobre ti, Pedro, ou sobre teus sucessores, mas sim sobre esta rocha, como Eliezer disse, sobre esta revelação e sobre este seu testemunho, sobre duas coisas, sobre a revelação que Pedro teve, sim, e sobre o testemunho dele. O testemunho dele são duas coisas que é onde seria edificada a igreja. A igreja ali no Antigo Testamento, no Antigo não, no Novo, né? Ali depois a igreja primitiva e a igreja em que nós vivemos hoje. E aí só uma curiosidade, para quem não sabe, o Hades, quando fala, isso daí eu também fiquei, já estudei bastante, porque é bem confuso, né? Quando fala Hades, essa palavra Hades, ela é no grego, né? Tanto que na mitologia grega lá, né, tinha até um dos deuses lá, era o deus do Hades, que pode até ser o inferno, ser relacionado ao inferno, mas aqui ele seria relacionado, que é a mesma palavra do hebraico. Então no grego é Hades, a do hebraico é o Sheol. Vocês já devem ter visto bastante no Antigo Testamento, no hebraico, sendo falada a palavra Sheol. Seria a mesma coisa, que significa o lugar onde estão os espíritos dos que morreram, onde os salvos desfrutam de paz e os descrentes de aflição. E lembrando que no Antigo Testamento eles não tinham uma revelação para onde que iria o Espírito. Essa revelação vem depois. Jesus fala sobre essa revelação. Inclusive Mateus aqui mais para frente fala sobre isso, né? E então, só para finalizar essa parte do Hades, as portas do Hades, quando fala aqui, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, contra a pedra, contra o alicerce. A revelação. Os poderes da morte e todas as forças opostas a Cristo, seria esse Hades, do que ele fala aqui, não prevalecerão contra essa pedra, sobre esse alicerce. A NVI fala: e as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do Hades não poderão vencê-la. É isso. Então, não tem como vencer. Não tem como vencer o que já está edificado sobre essa rocha, sobre essa revelação. Eu darei a ti, aí o versículo, eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Isso aqui é o que mais, como diriam os jovens aí de hoje em dia, mais buga a minha cabeça, até hoje um pouco, né? Mas assim, eu fui buscar bastante. Então eu vou ler algumas coisas em relação a isso, que eu estudei, para tentar esclarecer. Bom, primeiro, a quem que as chaves do reino dos céus são dadas aqui?
Pedro. Dizer o que gosta disso, interpretação de texto, hein? Interpretando o texto, a quem quer dar? Povo. Igreja. Povo. Povo? Nossa. Da igreja. Aqui, pela interpretação, dá para interpretar que ela é dada a Pedro. Só que se vocês, então, falam assim, então, peraí, então Jesus deu as chaves para Pedro. Aí entra o que o Marcelo falou. Por quê? Porque se você vai lá, eu não anotei aqui, mas eu acho que é o 18. Aqui, ó, no 18, Mateus 18, com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Olha repetindo, tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ele repete isso. E ele está falando aqui não só com Pedro, com todos os apóstolos. Então, aqui ele fala especificamente para Pedro que teve a revelação. Depois ele fala mais para frente para todos os discípulos. Então, essas chaves são dadas para todos. E aí nós podemos trazer, sim, eu acredito, eu creio muito nisso, que ele dá as chaves para nós, porque nós demos continuidade ao que esses homens de Deus fizeram na terra. Será que se nós tivermos então a mesma revelação de Pedro, a gente tem a chave? É isso. Senão... É isso. São algumas coisas assim que são... Eu acho que isso é até bem claro, isso que você falou. Mas eu estava pensando, eu fico meio viajando, né? Quando fala que... quando a mãe, a mulher de Zebedeu, né? Mãe de João e de Tiago, ela vira e fala para os dois... ela vira e fala para Jesus e pede para ele, assim... quando no seu reino você não pode... eu te peço que você coloque João e Tiago, um à direita, outro à esquerda de mim. E aí... Desde essa época as mães já faziam essas coisas. Aí, quando fala isso, Jesus ele vira e fala que os 12 apóstolos vão estar sentados, né? Como que é isso, exatamente? Não, que pai dele só sabe, Sim, eu ia chegar nisso, mas todos vão estar sentados ao lado deles. Então você fala assim, cara, a gente sabe que eles representam as 12 tribos de Israel. Isso em Apocalipse deixa bem claro, né? Mas é muito doido isso, você pensar, esses caras vão estar sentados. Essa promessa é para eles. E nós nisso, né? A gente pensa assim, são coisas que... Mas a resposta à mãe de Zebedeu foi essa: se eles puderem tomar o cálice que eu tomo. Lembra? A resposta para a mãe de Zebedeu foi essa: se eles puderem tomar o cálice que eu vou tomar. E o que é o cálice? A morte, né? Não só a morte, né? A morte, como foi a morte de Jesus, né? A morte por todos. Ô Rafa, só uma coisa que você estava falando Parece que aqui, ele falou alguma coisa pra do pai gente dele. não... Você fala dessa porta do Hades, né? Eu estava conversando com algumas pessoas já a respeito disso. Estava ligado ao local que eles estavam, né? Onde Jesus estava falando com eles, que teriam um local exato que era chamado de porta do Hades, Eu né? vi isso daí. E isso é muito legal. Até foi uma conversa que a gente estava tendo com o pastor. Lá em Jerusalém mesmo, né? O pastor dela no aniversário do Dudu, ele falou a respeito disso. E o Raija também já tinha mencionado em relação ao local onde eles estavam tendo essa conversa. E só em relação ao que você fez a pergunta, e é interessante a gente pensar nisso, né? Que aqui, na tradução da NVI, que é uma tradução que eu gosto bastante, ela fala no singular, né? Ela fala, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você, ele não fala você, você, o que você, no singular, ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você também desligar na terra será desligado nos céus. Mostrando que aquele poder da revelação que ele teve a respeito de Jesus mostrou o ministério de Pedro, que é onde você fala, claro, nós temos
essa revelação juntamente, né, nisso, então nós nos apropriamos. Naquele momento, a mim parece que foi para ele mesmo, né? É a interpretação, né? É da interpretação. É a interpretação, mas é isso. Porque é muito específico esse texto para Pedro. Ele falando, não é uma conversa com os outros discípulos, é uma conversa direta com Pedro. Dependente se os outros estavam à volta ali ou não, mas quem falou, isso é o poder da palavra, né? Quando a gente fala da palavra criativa, quem respondeu para Cristo? Foi Pedro. Se os outros depois receberam essa revelação que vai falar lá na frente, quem abriu a boca e declarou que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi Pedro, não foram os outros. E aí, Jesus se relacionou com a revelação de Pedro, especificamente. Agora, é interessante isso que falou da porta, porque eu vi isso também da porta, e isso mostra mais uma vez o que eu estava falando de Mateus, que ele traz esse livro para os judeus, mostrando os caminhos, as revelações que teriam para os judeus, e até algumas concretizações. É interessante depois lá para frente, que eu vou prolongando, eu preciso até me segurar, mas quando a gente vai lá para frente e vê a grande tribulação, aquela grande tribulação é prometida para os judeus, e ela acontece no ano 70 depois de Cristo. Aquela grande tribulação acontece no ano 70 depois de Cristo, quando eles queimam o templo. E muitos judeus ali são crucificados e são martirizados e mortos pelos romanos. Só que aquela é uma palavra também da segunda vinda, do juízo final, dos últimos tempos. Tá? Bom, vamos lá. Onde é que saiu aqui? E darei a ti as chaves dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Ligar e desligar é o processo de ratificar a vontade de Deus na terra, ao reconhecer novos cristãos e disciplinar os que se rebelam contra Cristo. E a palavra que confirma isso é em Isaías 22, 22. Esse é o único texto que nós vamos ler além desse de Mateus, só para confirmar. Então, Isaías 22, 22. Se alguém tiver aberto aí. Isaías 22? 22, 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Então, aqui o cumprimento do que Isaías fala, né? O céu está de acordo com a autoridade da igreja propriamente exercida. O Senhor concede a Pedro e aos demais discípulos poder e autoridade para abrir as portas dos cristãos, o Evangelho do Filho, judeus naquele primeiro momento e mais tarde para os gentios também. Então, ali quando ele concede esse poder, ele concede o quê? O Evangelho, o poder deles trazerem o Evangelho do reino, o Evangelho do Filho para judeus e depois para gentios. Deus, e não os apóstolos ou discípulos, é quem inicia esse processo do ligar e desligar, porque tudo é por meio dele e para ele são todas as coisas, dele e por meio dele. Então, quem inicia é ele, e ele usa ele nos usa para desligar. Esse poder é concedido a nós. Amém. E então ordenou aos discípulos a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Por que ele não queria ainda? Isso estava causando na época muitas as pessoas e até os discípulos
tendo a convicção, tendo a certeza de que Jesus era esse líder, eles achavam que eles iam trazer Jesus para quê? Para fazer uma revolução contra Roma. Esse não era o objetivo de Jesus, mas eles queriam fazer isso através dele. Então ele sempre tenta falar isso para eles, para que eles não dissessem nada a ninguém, não dissessem que ele fosse o Messias. Volta lá no começo, por isso que ele não usava esse nome Messias. Esse nome era um nome que tinha um poder político, um poder religioso e um poder de rebelião dentro do povo judeu muito grande. Entenderam? Então, para terminar, eu pergunto para vocês: e qual é a sua revelação do Cristo? Você tem essa revelação do Cristo como Pedro teve? Que diante de tudo isso por volta que existia em volta dele, ele afirmou quem era o Cristo. Ele trouxe a revelação. Você tem a revelação que ele é o Filho do Deus vivo? Você tem essa revelação de que ele é o nosso Messias prometido, que veio e que vai voltar em glória? Se você não tiver essa revelação, na segunda vinda, não adianta você achar que você acredita nesse Jesus aqui, que na segunda vinda você vai ser como os judeus, você não vai reconhecê-lo. Você precisa ter essa revelação de quem ele é. Essa revelação descortina seus olhos. Você abre seus olhos diante de tudo e Deus vai dando uma revelação cada dia maior. Ele vai se mostrando a você. E aí quando ele se mostra, você está sobre o quê? Sobre esse alicerce, sobre essa rocha. E quando você está sobre essa rocha, como aqui é falado, as portas do Hades não prevalecerão. As portas da morte, de tudo que é relacionado à morte, não vai poder prevalecer contra você. E isso não é só uma coisa para aquilo que eles viviam na época. Isso não é uma coisa só para o fim dos tempos. Isso é uma coisa para o que a gente vive hoje, para toda mentira que a gente vive hoje sobre nossa cabeça, que tentam nos tirar e nos trazer engano, que tentam afastar como já afastaram muitos dos nossos. Quanto que essas portas já não prevaleceram sobre essas pessoas? Será que não é algo a gente a gente pensar mais sobre isso e se humilhar diante de Deus, para ter a consciência de jogar todo o nosso ego, toda a nossa vaidade, tudo que a gente acha que a gente conhece e tem, eu tenho a revelação, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e se humilhar e nos colocarmos no lugar que é devido a nós? Qual que é esse lugar? É o lugar onde Ele é o nosso Senhor. Ele tem o senhorio sobre a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquilo em que nós nos apoiamos. E isso vai fazer com que nós estejamos edificados sobre essa pedra, sobre essa rocha. E nenhum mal, nenhuma morte vai prevalecer contra nós. Nada que nós possamos ter essa revelação, que Cristo cresça, que nós diminuamos, que todo o ego, toda a vaidade, todo o eu que existe na gente, todo conhecimento desaparecerá, as línguas vão cessar e virá o que é perfeito. O imperfeito vai ser aniquilado.
E o que é perfeito? É isso que eu quero. É isso que eu vou viver. O que vem dele, tudo que vem dele. Que esse Espírito esteja sobre as nossas vidas, sobre a igreja de Araraquara, diminuindo cada um aqui, começando por mim e chegando à vida de cada um de vocês, para que todos sejam diminuídos e que Cristo cresça, e nós seremos nova luz, nova vida, nova criatura. No nome do Senhor Jesus, nós cremos nisso, que o Senhor se revele mais a nós, que Ele nos dê mais essa consciência, Senhor. Que o Senhor se revele mesmo de uma forma plena e completa, Senhor. Que possamos ser como Pedro, Senhor. Possamos ser como Pedro, que o reconheceu diante de toda a adversidade, diante de tudo que estava à sua volta. Que possamos ser como ele, reconheceu quem tu és, Senhor. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa. É bom que agora as crianças subiram, né? Eu tive uma experiência olhando para a Betina. A palavra de hoje era sobre isso, né? E eu olhei para ela no meio da adoração. Aí eu fico olhando bastante, fico dando risada assim com as crianças, as coisas que elas ficam fazendo assim. Eu olhei para ela e nisso ela não estava me olhando, ela olhou para mim assim e ela sorriu. Eu vi Cristo, né? Eu vi o próprio Cristo. É isso. Rafa, poderíamos dizer Jesus, Filho do homem, e Cristo, Filho de Deus? É interessante, né? Porque essa... Ai, não falo. Já falei demais. É que eu já estudei também sobre isso, do Filho do Homem. Mas Fica a pergunta, né, tio? Fica a pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai abençoar, né? Opa. Família aí. O que eu estou tirando hoje daqui é o seguinte, fala o significado de Simão também, é aquele que se inclina para ouvir. Quando ele passou a ser Pedro, parece que ele passou a ser alguém com consistência para falar, né? A partir daí ele passou por tudo aquilo, né? Ousadia e enfrentamento de situações e tudo mais. Então, eu acho que é isso que está proposto para nós, para falar das portas do inferno não prevalecerão, né? E eu vejo assim, para nós hoje, as fortalezas que estão aí, né? O Rafa estava falando das mentiras, de tudo que a gente vê ao nosso redor, um mundo em que a gente está mergulhado e que parece que não vai dar para a gente ser simpático a tudo isso que está aí, né? Ou a gente vai ser como é que fala quando é assim, sede, Condescendente? praticamente é quase isso aí. Ou o posicionamento que a gente tomar vai trazer consequências. Bem. Então, eu pego abençoar a tia Ana, pode ser? Tia Ana e a família. Ah, bom. Dentro dessas toalhas,